Se tem uma coisa que eu negligenciei por um tempo na minha vida, foi o meu sono. Como todo adolescente, acredita que dormir muito é importante para poder descansar. É verdade, o adolescente precisa de mais horas de sono do que um adulto, mas isso não significa que você precisa todo final de semana acordar meio-dia, porque isso não vai transformar a sua vida em uma vida melhor. Vou falar mais detalhado. Bom, eu me chamo Marcela, caso você tenha caído aqui de paraquedas. E aqui te faço conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Infelizmente, a gente vive em uma cultura que idolatra as pessoas que dormem pouco. E sabe aquela frase, enquanto você trabalha, enquanto eles dormem? Pelo amor de Deus, essa frase é principalmente de uma pessoa que já ou está doente ou está adoecendo. Porque não existe isso. E se você tá aqui, por favor, não caia nesse golpe, porque não existe nada mais importante do que você cuidar da sua noite de sono para ser uma pessoa produtiva, uma pessoa excelente no que você for fazer. Você não precisa condenar suas horas de sono para você se sentir produtiva ou achar que realmente você está fazendo algo que é ótimo para sua vida, não. Se você não dorme bem, se você não cuida da sua alimentação, você está seguindo por um caminho de deteriorização da sua saúde. E com isso, você pode não conquistar muitas coisas. Se tratando de mulher, pode ser que você não conquiste talvez uma gravidez por conta de maus hábitos da vida. O sono é o maior restaurador natural que o corpo tem. E enquanto você ignora esse fato, você não está sendo forte. Você está praticamente se sabotando. E eu queria trazer aqui para você algumas curiosidades para você entender melhor o que acontece no seu corpo quando você dorme bem. Basicamente, durante o seu sono, o seu corpo ele vai fazer uma verdadeira faxina interna. Então, com isso, ele vai regular os seus hormônios, inclusive o da fome e da saciedade. Outra coisa que ele vai fazer é consolidar a sua memória, ele vai te ajudar a fixar melhor a sua memória. Outra coisa, ele vai reparar os seus tecidos musculares, ele vai equilibrar o seu humor e regular a sua dopamina. A mesma que você precisa, sabe, manter os seus hábitos e o seu foco. Já falei isso em outro vídeo sobre essa molécula tão importante que é a dopamina, que ela te auxilia na execução dos seus hábitos e te encoraja, te ajuda, te impulsiona a realizar aquilo que você tanto deseja. Então, se você ainda não viu, procura aqui no meu canal o vídeo sobre dopamina, que vale super a pena você assistir. Sei que no vídeo anterior eu mencionei esse mesmo livro, mas é que ele é muito bom. Inclusive, ele tá aqui, ele é o primeiro livro aqui, Outlive. Nesse livro, do Dr. Pire Attia, não sei se é assim que fala, mas o que ele mostra nesse livro pra gente através de estudos científicos? Que noites ruins de sono, elas são ligadas diretamente a doenças cardiovasculares, ansiedade, baixa imunidade e até mesmo o envelhecimento precoce. Quando você entende que o sono é um dos pilares mais importantes da sua vida, você muda muita coisa. Principalmente, você começa a tomar mais cuidado em relação à sua higiene do sono, que basicamente é você ter uma rotina de sono ali antes do período de você dormir, evitar mexer em telas, sempre se expor à luz indireta, luzes amarelas, tomar um chá, acender uma vela. Se você quiser mais pro final aqui do vídeo, posso te dar mais dicas sobre isso. Só que agora o que eu queria mencionar com você é basicamente a relação de sono e produtividade. Então você pode ter o melhor planner do mundo, o mais organizado, o mais bem escrito, aquela rotina ideal, a melhor rotina, a mais comprometida, a de melhor execução dos seus hábitos e dos seus planos. Só que se você não dorme bem, o seu cérebro não vai funcionar no dia seguinte. A sua memória vai falhar, o seu foco desaparece, a sua paciência, não preciso nem falar, porque ela vai estar 100% esgotada. A gente perde ela completamente. E tudo isso por conta de uma noite de sono ruim. Sabe aquele sentimento
Não sei se você já sentiu isso, mas provavelmente sim. Se é uma coisa que você não cuida atualmente, que é o seu sono. Aquele sentimento de tô cansada, mas não sei por quê. Muitas vezes é sono acumulado. Ah, é uma coisa que muitas pessoas acham. Dormi pouco a noite passada. É só eu compensar nas horas de sono, talvez num cochilo da tarde. Não funciona. Para que o seu sono seja restaurador e te auxilie, você precisa ter essa noite de sono. Por quê? Nós fomos feitos para funcionar no ciclo circadiano. Marcelo, o que é isso? Basicamente, você foi feito para funcionar junto com a luz do dia. E durante a noite não tem luz, porque ele foi feito para você descansar e dormir. Com isso, você precisa jantar cedo, para que no horário que você vai dormir, você esteja de estômago vazio, porque aí sim você vai auxiliar o seu corpo a funcionar de fato naquela noite de sono. E não se iluda pensando que eu dormi só 3 horas de sono no período da noite, mas eu só tenho um trabalho de manhã e aí à tarde eu tenho o período da tarde todo para dormir e descansar. Não faça isso, porque isso não vai resolver o seu problema, na verdade vai só te atrapalhar, porque o sono mais importante mesmo, que deve ser levado em consideração, é sempre o da noite. Teve uma fase da minha vida que eu já cuidava de muitas coisas, como por exemplo, treinar todos os dias, já tinha uma alimentação melhor, só que eu ficava naquela... Eu tô cansada ainda, tem alguma coisa que tá errada, porque eu não dormia tão cedo. E aí eu comecei a ler sobre alguns livros e a buscar mais sobre hábitos, sobre os cuidados da rotina. E aí foi que eu me deparei com o sono. E eu via que eu não cuidava dessa parte tão importante da minha vida. Eu não tinha bons hábitos relacionados a isso para dormir bem. Então foi aí que eu comecei a cuidar mais do meu sono. E foi nesse momento que a minha vida foi transformada. Porque se você tem uma noite de sono bem, aquela boa, assim, você acorda descansado. No outro dia, você não vai ter preguiça, você não vai ter essa falta de foco que acontece por conta da noite de sono ruim. E aí você consegue performar 10 vezes mais do que você já achava que você performava um dia. E foi no momento que eu refleti que eu não cuidava tão bem do meu sono, que eu decidi testar. Como uma curiosidade, será que isso funciona mesmo? Será que isso não é uma ideia mentirosa de que precisa ter rotina de sono para poder dormir bem? Foi testando que eu entendi o poder que tem em ter uma boa noite de sono, em ter uma higiene do sono e cuidar do seu ambiente. A minha casa atualmente é projetada para isso. Luzes diretas não são acesas, tem abajur no quarto, tem abajur na sala. Então são vários cuidados que vale a pena você ter para ter essa noite de sono excelente. Então, sem mais falação, eu decidi colocar aqui dicas práticas para poder melhorar o seu sono. Eu quero que você saia desse vídeo aqui a louca do sono, da rotina do sono. Isso vai transbordar em você e você vai começar a conversar sobre isso com outras pessoas, porque não é sendo chata, mas quando você está num ambiente onde outras pessoas cuidam da saúde, vale tanto a pena. 4 coisas muito simples se você quer começar a dormir melhor hoje. Então você já pode conseguir aplicar hoje essas dicas. A primeira delas, tentar dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Marcela, qual é o horário que você dorme? Às 21 horas. Eu já estou ali para 21 horas, tá assim, ó, de olho fechado, dormindo. Que horas que você acorda? Atualmente, 4h30 da manhã. Nossa, mas você acorda muito cedo. Mas eu durmo cedo. Então, escolha o horário que funcione para você. Não tente se espelhar em mim. Ah, Marcela, eu vou dormir 10 e vou acordar 6. Maravilha. Desde que você repita isso todos os dias, principalmente nos finais de semana, você vai ter a sua vida, sim, outra. Porque é tão bom, mas tão bom, que quando seu corpo está adaptado, dá 9 horas, parece que desliga um interruptor dentro de mim que é incontrolável, mas é muito bom, porque essa rotina... Dica número 2. Evite telas 1 hora antes de dormir. Marcela, tá me pedindo muito 1 hora. Começa com 20 minutos. Na outra semana, aumenta para 30. Na outra, aumenta para 40. Se 40 funcionar para você, você achar que 1 hora é muito...
Testa. O que funcionar pra você é o que vai valer. Eu estou dando a dica de 1 hora, é porque tem gente que fica até 3 horas. É maravilhoso? É ótimo? É. Mas se você, por conta do trabalho, não consegue, tenta pelo menos 30 minutos. Pelo menos. Por quê? Essa luz azul, que é a luz que vem da tela do celular, ela atrapalha na produção de melatonina. E melatonina é muito importante para poder te auxiliar no sono. Dica número 3. Crie um ritual. Esse ritual é mais conhecido como higiene do sono. Utilize luzes baixas, luzes amarelas, tome um banho morno, faça uma leitura leve, nada de escolher aquele livro que vai te deixar super ansiosa, querendo saber o fim da história. Por favor, isso só vai atrapalhar o seu sono em vez de ajudar. Então, algumas atitudes como essa, um pequeno ritual, ou melhor, a higiene do sono, que é você preparar a sua vida para ir dormir. Ajuda muito. E a dica número 4. Evite estimulantes como o café no período da noite. A cafeína, ela é indicada em estudos ser ingerida no máximo até as 16 horas. Porque a cafeína, ela tem uma duração de vida no nosso corpo de 6 horas. Então, você precisa que ela elimine 100% para você conseguir dormir bem. Ah, Marcela, mas eu sou aquela pessoa que toma café à noite e isso não prejudica o meu sono. Porque você nunca parou para observar, porque você nunca dormiu bem. Porque atinge sim diretamente. Você tem um sono mais leve. Eu tenho esse relógio aqui, sabe? O Garmin 165. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Ele marca o meu sono. Então aqui, eu tirei essa noite a nota 81. Dormi 7 horas e 19 e o meu sono foi contínuo. Quando você aperta para baixo, ele te mostra o gráfico. Ele te mostra o gráfico do seu sono. Isso quer dizer quanto tempo você teve de sono REM, de sono leve. Conseguem ver? Dormi 21h09 e acordei 4h30 em ponto. Esse mais altinho aqui significa que eu acordei nesse momento. O azul claro é sono leve. O azul mais escuro, mais embaixo, é sono profundo. E o roxo escuro é o sono REM. Então, quando você abaixa aqui, você consegue ver o tempo total que você dormiu. Que eu dormi 57 minutos de sono profundo, 5 horas e 30 de sono leve, 52 minutos de sono REM e 2 minutos eu passei acordada. Por que que é tão importante você saber disso daqui? Porque quando você, nenhum desses dias eu ingeri cafeína de noite ou bebi ou algo do tipo. Então o meu gráfico de todos os sonos foi muito bom. Ó, nesse aqui, inclusive, esse dia eu dormi 6 horas e 41. Não foi uma quantidade tão interessante, mas isso não prejudicou muito na pontuação do meu sono, porque foram muitas horas e horas boas. O que isso quer dizer, Marcela? Que eu tenho que comprar um relógio só para poder ter a marcação do meu sono? Não, mas isso significa que vai mudar a sua vida. Por quê? As pessoas que acreditam fielmente, que dormem bem, mesmo ingerindo cafeína à noite, é porque elas não sabem desse gráfico. Elas não sabem quantas horas ela tem dormido em cada período do sono que é tão importante. Para isso, ela não sabe se ela dormiu bem ou não. Ela provavelmente se sente cansada, ela provavelmente tem necessidade de um cochilo à tarde. Ela provavelmente é aquela pessoa que tem necessidade de mais doce. Por quê? Tá ingerindo cafeína mais do que deveria. Principalmente no horário próximo de dormir, não é indicado que você faça a ingestão de cafeína porque ela atrapalha diretamente o seu sono. E outro ponto muito importante, algumas pessoas comentam assim comigo: Marcela, eu não janto à noite porque engorda e porque atrapalha o sono. Isso é uma mentira. Porque se você jantar cedo e jantar na quantidade que você precisa, pesada, primeiro, você não vai engordar. Segundo, você vai ter a ingestão de todos os nutrientes necessários. Aí a pessoa vira pra mim e fala bem assim: não, eu faço um lanche de noite. Aí ela vai lá, come um pão, não ingere nenhum tipo de proteína, que é importante sim para crescer músculo, enfim, para várias outras coisas. E aí ela vai, eu tomo só um cafezinho com um pão e algumas coisas. Carinha de palhaço aqui, né? Porque você não vai dormir bem e
nem tá se alimentando bem. Mas as pessoas insistem em acreditar nessas mentiras. Já desmistifiquei aqui algumas. O maior erro das pessoas que querem ter o sono transformado e querem cuidar mais desse ponto é começar imediatamente dormindo 8 horas. A pessoa não dorme mal 6 horas direito. Aí ela, não, pra dormir bem eu vou dormir 8 horas. Acha que só isso é o suficiente. E não é. E para você ter uma duração maior de segmento desse hábito, o ideal é você começar com pouco. Então, você vai começar com 30 minutos a mais do que você dorme hoje, para que assim você consiga começar a observar os efeitos. E aí, quando você dormir por 8 horas ou de 7 horas e 30, depende para o que funciona para você. Se eu dormir 7 horas e 30, bem, se eu fizer a higiene do sono, eu não preciso mais do que isso. Mas é importante fazer a higiene do sono para conseguir pegar no sono profundo pelo tempo ideal. Então, quando você cuida do seu sono e você cuida uma coisa de cada vez, e você já tem basicamente um ritual completo, você não quer largar. Essa é a verdade, não quer largar. E quando tem alguma viagem, alguma coisa que sai dessa rotina, a gente sofre. Mas é mais que possível sempre retomar esse hábito. Basta você querer e cuidar da sua higiene do sono. Às vezes, vocês podem estar pensando, meu Deus, que fumaça é essa daqui? Se você não sabe, eu moro em Brasília e aqui atualmente está no tempo da seca. E hoje tá muito seco. Eu tô achando particularmente, desde a hora que a gente acordou, muito seco. E aí eu coloquei o umidificador para funcionar aqui no escritório para ficar algo mais tranquilo para conseguir gravar aqui para vocês. Então é isso, é só meu umidificador que tá trabalhando ao meu favor, porque hoje a umidade tá muito baixa aqui. Então, se você é daqui de Brasília, beba bastante água. E é por isso que eu gosto de compartilhar dicas especiais, dicas incríveis, as que eu não compartilho aqui, as que eu não compartilho no Instagram, num grupo que eu chamo de Grupo Ouro. É um lugar onde você, assim como outras pessoas, querem ter a vida transformada através da rotina e querem ser pessoas mais produtivas. Esse ambiente, esse grupo, são para essas pessoas. E se você tem interesse e você tem vontade em ser essa pessoa produtiva, não deixe de clicar aqui no link da descrição. Você só vai precisar preencher o seu e-mail e imediatamente você vai cair lá no grupo. E ele é maravilhoso. Não deixe de fazer parte. Lá é o ambiente feito para você. E claro, se esse vídeo aqui fez sentido para você, não deixe de curtir e principalmente de se inscrever. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos, então vai lá e me ajuda nessa. Além do mais, o meu Instagram eu sempre deixo meu @ aqui. Caso você queira acompanhar a minha rotina mais de perto e ver esses cuidados que eu tenho em relação ao meu sono, não deixe de me seguir e de me acompanhar. Para mim vai ser um prazer incrível ter você lá. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo com mais conteúdo incrível para te auxiliar nesse processo de ser uma pessoa cada vez mais produtiva. Beijos e tchau!